Olá pessoal, tudo bem? É um prazer tê-los aqui novamente. Meu nome é Marinês, eu faço parte do GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis. E lembrando a vocês que se quiserem um tratamento, uma vibração, enfim, toda a parte de saúde, faça seus pedidos pelo Facebook, na nossa página do GEAFA, ou pelo Instagram, ou pelo contato.geafa@gmail.com. Coloca o seu nome, coloca lá qual é a sua necessidade, e às segundas e quintas-feiras, às 8h30 da noite, nós temos o Evangelho, às 9h, vibração pelo planeta, e às 9h15 nós começamos o atendimento. Então, aqueles que fizerem o seu pedido, nesse horário, por favor, recolham-se, fiquem tranquilos e recebam toda a vibração que o plano espiritual vai estar realizando para todos vocês. O assunto de hoje do nosso Evangelho é sobre o pensamento. Quem nunca desejou ser como a Dini, um gênio, né? Fazer lá, tchim, e pronto, tudo acontecer, ou ainda mais nesse momento de pandemia, né? Fazer como a feiticeira, mexe o narizinho, a casa inteira fica limpa, a louça lavada, né? E aí, tudo é feito sozinho, só com o nosso pensamento. Aí a gente fica pensando, como é que isso funciona? Como é que funciona o nosso pensamento? Quando nós pensamos em algo material, que nós desejamos, como é que a gente faz, né? Nós vamos ter que idealizar primeiro, nós vamos ter que planejar, colocar junto a nossa vontade para conseguir aquilo que nós pensamos. Só nesse exercício a gente já percebe o quanto nós estamos fragmentados, o quanto nós deixamos de estar presentes nesse processo, né? Nós vamos percebendo que hoje nós não fabricamos mais nada, nós não realizamos a construção das coisas que nós usamos, né? Isso, de certa maneira, nos fragmentou. E olha só, esse isolamento todo que nós estamos vivenciando proporcionou exatamente nós tomarmos consciência de todos esses aspectos da nossa vida, né? A casa não se limpa sozinha, nós não temos uma pessoa para estar limpando a casa, para fazer comida, para pensar no cardápio, para pensar na compra. Então, todos os aspectos na nossa vida, nós estamos sendo obrigados a pensar nessa execução, né? As situações de hoje, elas geram até um reconhecimento por todos os tipos de atividades, né? Que nós deixamos de perceber a necessidade e o quanto esse trabalho, os pequenos trabalhos, eles são sagrados, né? Quanto valor eles possuem, né? Se a gente pensar no plano espiritual, cada ser desenvolve um trabalho, um dom que ele tem, né? E se dedica, seja o mais simples ao mais estruturado, com amor, com prazer, com dedicação, que é o que nós estamos tendo que viver hoje, né? E aí, se a gente pensar como que ocorre cada um desses nossos pensamentos até eles se materializarem, nós vamos ter que idealizar, nós vamos ter que planejar, nós vamos ter que analisar e como será essa construção, essa confecção para ir nos colocarmos nesse trabalho, nessa dedicação, nesse capricho, né? Então, conta muito a nossa vontade, né? O nosso amor nessa dedicação para objetivarmos e conseguir aquilo que nós queremos. Então percebam que entre o pensar e aquilo que nós queremos obter, existe uma distância, né? Existe um espaço aí entre o pensar
a ação e o obter. E aí é que o nosso evangelho hoje tem o seu foco. No plano espiritual, nós temos muitos relatos dos seres, como que eles obtêm as roupas, como eles obtêm as casas, os objetos. Allan Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, nessa revista, em 1864, abordou esse tema. E ele diz o seguinte: o pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito, ele não seria espírito. O pensamento chega a um grau de energia e aí ele é transformado em força motriz, né? Quando a gente olha isso, a gente vê como é que o espírito anima o nosso corpo e imprime aos membros, aos órgãos, o seu funcionamento, para locomover ou para funcionar. A gente não fica pensando, né? O coração vai bater, a respiração vai acontecer. Não, né? O nosso espírito imprime isso em nós, né? Mas se a gente tem a força para agir sobre os órgãos materiais, imagine então para os fluidos, né, sutis do nosso ambiente, do nosso lado mais sutil. Então o pensamento age sobre esses fluidos nos ambientes como o som, né, no ar. Ele trafega e chega aonde nós estamos direcionando, né? E os fluidos nos trazem esse pensamento dessa forma. Então, imagine que cuidado que nós, encarnados e desencarnados, precisamos ter com os nossos pensamentos, principalmente com aquelas ideias fixas, né? Ou os pensamentos que não são muito adequados, que têm uma negatividade. Os pensamentos, eles são percebidos pelo plano espiritual, tanto pelos bons espíritos, né? Em função das orações, desejos do bem, vibrações de saúde, harmonia, em todos os setores da vida, que é o que a gente faz às 9 da noite, de forma dedicada. É lógico que isso ocorre o tempo todo, né? A produção do nosso pensamento do dia todo, ele está aí, está sendo emanado. Mas também, da mesma forma que os bons espíritos recebem, né, as nossas vibrações de pensamento, os espíritos inferiores também se alimentam disso, né, das nossas emoções desqualificadas, do nosso medo, da nossa raiva, da nossa desejo de vingança, de inveja, enfim, aquelas emoções não muito adequadas, que são veiculadas através dos nossos pensamentos. Ainda no plano espiritual, nós temos vários relatos de espíritos que transformam suas aparências para se acercarem de nós, para nos proporcionarem um estado, uma sensação, né, de aconchego, de serem seres amigos, parentes conhecidos. Então eles utilizam dessas impressões no falar, no agir, né? Tudo isso é veiculado através do quê? Desse processo mental, dos pensamentos, né? No astral, livre do corpo físico, os irmãos desencarnados, eles conseguem materializar rapidamente o pensamento. Então, se a gente pensar nas construções das cidades, no plano espiritual, tudo é tecido através do pensamento, né? Ele consegue produzir coisas num nível fluídico mais sutil que o nosso, mas ele também acaba sendo como uma construção material, né? Então basta o espírito pensar em alguma coisa que aí ele consegue produzir isso. Mas é muito engraçado. Em Cartas de um Morto-Vivo, um espírito chamado David Hatch conta para a médium Elisa Barker sobre o caso de uma toga romana. Então ele diz que era uma coisa que ele gostava muito, esse lado grego, né,
E aí ele encontrou um espírito, né, vestido com uma toga. E aí ele perguntou para ela: nossa, como é que você conseguiu essa roupa? Aí ela virou, achando ele muito estranho, né, porque ele era novo ainda no mundo espiritual. Ela olhou e falou: basta você pensar o modelo e você tem ele à sua disposição. Aí ele ficou pensando, mas ele não entendeu muito bem, né, como que ele precisava fazer. E aí ele perguntou se ela tinha costurado. Ela falou: não, você pensa, você idealiza. E ela achou muito estranho, né, porque nessa altura do campeonato ela não conseguia entender, né, por que ele não acessava essa forma. E aí ele ficou lá tentando pensar, mas ele não conseguia projetar mentalmente o modelo da toga. E aí ele perguntou para o mestre que ele tinha, né, que o acompanhava no plano espiritual, como que ele tinha que fazer. E o mestre explicou: olha, você deve fixar o modelo e formá-lo nitidamente já no seu espírito, né? E aí você vai, no seu íntimo, detalhar e sentir todo essa roupa, né, com o seu desejo, que você vai querer muito. E aí a matéria sutil, né, no mundo do pensamento, vai formar a toga. E ele teve que treinar e treinar e treinar e treinar até que ele conseguiu formatar essa roupa para ele. Então, olha que interessante, né? Mesmo quando a gente sai desse plano físico e passa para um nível sutil, nós temos que primeiro retirar da nossa mente toda essa nossa construção que a gente faz aqui no plano mental, né? Nós precisamos nos descondicionar da vida material para poder começar a interagir com um plano mais sutil, né? E aí também nós vamos ter que treinar muito, né? Mas imagina que nós hoje aqui na Terra estamos tendo que treinar manter o nosso pensamento de forma saudável, positiva. Imagine se nós tivéssemos essa capacidade de pensou, aconteceu, né? Quanto estrago que a gente ia estar fazendo. Imagine, nós não temos nem o controle sobre o nosso pensamento para mantê-lo no bem, no amor, na tolerância pelo outro, né? Então, graças a Deus, nós não conseguimos ainda essa rapidez entre o pensar e o acontecer. Precisamos treinar muito ainda para nos manter nesse grau de positividade e do bem, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ao longo do resto dessa semana, vamos observar a qualidade nos nossos pensamentos, vamos observar realmente o que nós criamos com ele, né? Como que é essa nossa incapacidade momentânea de criar o que nós desejamos. Vamos observar a rapidez com o nosso pensamento julga as pessoas, como nós rapidamente respondemos dando vazão à interpretação que nós temos naquele momento, né? Então é uma oportunidade de nós analisarmos a qualidade dos nossos pensamentos. Tem um exercício mental que a Brahma Kumaris realiza, que várias vezes ao longo do dia, é como se você tirasse uma foto. Para um segundo, tira uma foto do que você está pensando naquele momento, né? E aí você vê, ele é útil, ele é um pensamento inútil, ele é positivo, ele é negativo. Vamos fazendo isso ao longo de vários momentos no dia, para a gente observar como nós estamos funcionando. Não é só no momento que a gente vai sentar e fazer oração e elevar nosso pensamento, né? Olha só, a gente já fala, vamos elevar nosso pensamento. Por quê? Porque durante o resto do dia, nós não prestamos atenção.
A gente não se mantém numa vibração adequada, né? Então vamos fazer isso, vamos observar a qualidade desse nosso pensamento, né? Então é assim, se a gente quer uma estabilidade interior, se a gente quer que nós estejamos equilibrados e harmoniosos, nós precisamos fazer esse movimento, né, para a gente conter a nossa mente, né, conter a negatividade que nós produzimos, né, e realmente para que a gente possa criar essa força interior, mantendo nossos pensamentos positivos e poderosos, tá bom? Então é isso, gente. Agora, vamos lá, aproveitar esse momento, vamos fazer a nossa vibração pelo nosso planeta maravilhoso, e vamos agradecer, né? Tudo que nós temos. Nós agradecemos a todos vocês que têm acompanhado o GEAFA nessas nossas postagens, né? E vamos contribuindo aí um pouquinho. Se vocês tiverem ideias, por favor, nos enviem para a gente escolher os temas e compartilhe se você gostou, né, desses nossos temas, da nossa abordagem, para espalhar essa parte de positividade, né, essa reflexão para que as pessoas possam buscar ser melhor a cada dia, tá bom? E agora vamos silenciar mais uma vez o nosso ser, elevar nossas vibrações ao nosso Pai Maior, fazendo uma vibração para o nosso planeta. E a partir das 9h15, nós vamos fazer a vibração para todos aqueles que estão necessitando um pouquinho de uma vibração de amor dos nossos mentores e do plano espiritual. Amém. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Esperamos vocês sempre aqui. Um beijo.